Salmo 30, versículos 8 e 10, dizem assim: Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos nos voltar para o Senhor e pedir pela sua compaixão, pedir que Ele seja o nosso auxílio. Talvez essa seja um momento da sua vida que você esteja passando por esse tipo de circunstância. Eu quero convidá-lo nessa noite a clamar ao Senhor junto comigo nesse culto de oração que nós fazemos no meio de semana. Quem sabe até um culto estratégico, não é? Que nós fazemos no meio da semana. Nós saímos no domingo, temos esse culto de oração no meio de semana para revigorar um pouco mais as baterias espirituais, para continuarmos o restante da semana. Então quero convidá-lo a ter essa primeira palavra de oração comigo, logo em seguida nós vamos cantar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, ó Deus, porque podemos clamar a ti certos de que tu não vais faltar, porque tu és sempre o nosso auxílio. Socorro bem presente na angústia. Obrigado por essas certezas que temos. Também, ó Deus, pedimos que tu recebas esse culto de adoração a ti. E, ó Pai, que teu Santo Espírito esteja nos conduzindo para que tudo que aqui vai ser feito seja agradável a ti. Em nome de Jesus, amém. Quero convidá-lo a cantar o hino 15 do cantor cristão, Exultação. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito a nós todos deu. Daqui a 2 dias, não é? Hoje é dia 23, no dia 25 nós celebramos o Natal de Jesus. E nós louvamos a Deus porque Ele nos deu o seu próprio Filho para salvar o seu povo dos seus pecados. Se não fosse a esperança que temos em Cristo, não teríamos a esperança da glória, a certeza de que essa vida vai passar, as questões da vida um dia vão acabar, e nós poderemos viver com Jesus eternamente. Então, por isso, quero convidá-lo a exultar ao Senhor e exultar a Cristo neste momento com esse hino.
Vamos orar, irmãos, vamos orar uns pelos outros, vamos orar por aqueles irmãos que estão adoentados e também por alguns pedidos de oração que chegaram até nós. Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu não canso de agradecer. Obrigado por poder falar contigo. Obrigado pelo privilégio que nós estamos tendo agora de sermos intercessores, de orarmos uns pelos outros. Eu aqui na sala da minha casa, o irmão aí, quem sabe, no seu quarto, na sua sala, no seu carro, no seu trabalho, Senhor, onde for, nós agora em conjunto, em uma só voz, nos elevamos a Ti em intercessão uns pelos outros. Colocamos a vida da irmã Dora em Tuas mãos, abençoe, ó Deus. Cuide dessa irmã nas lutas que ela passa em sua saúde. Obrigado porque dia a dia temos visto a sua melhora, ó Deus. Continue, ó Deus, operando para a sua recuperação plena. Ó Deus, venha cuidar da irmã Janaína. Mais uma vez lembramos esse tempo de luto que ela está vivendo. Ó Deus, que confortes o seu coração, mas também um tempo que ela está se preparando para uma nova cirurgia. Senhor, venha abençoá-la, venha ajudá-la. Ó Jesus, venha curá-la, ó Deus. Entendemos que a forma ou as formas como tu curas são as mais diversas possíveis. Quantas vezes uma única intervenção tua resolve os problemas dos homens, mas quantas vezes tu usas outros homens, tu usas outras pessoas para que essa cura seja feita, tu usas os medicamentos, até mesmo procedimentos cirúrgicos, ó Deus, para que a cura seja completa. O que nós pedimos é a tua bênção sobre a vida dessa irmã, da mesma forma como tu tens abençoado a irmã Marilda também, que se recuperou, está se recuperando muito bem da cirurgia que fez. Colocamos ainda a irmã Lourdes, pedimos, ó Pai, pela sua recuperação completa, te glorificamos como tu abençoaste e deste forças a essa irmã para passar pelas lutas, pelas sessões de quimioterapia, e obrigado, ó Deus, porque ela tem realmente, de fato, se recuperado. Obrigado por isso. Continuamos a colocar a irmã Anacleta, o tratamento que está fazendo, as dores que está sentindo. Ó Deus, venha abençoá-la, cuidá-la, restaurá-la completamente. Também a irmã Jaqueline, que está vivendo um tempo de retorno ao trabalho, retorno gradativo, de adaptação, ó Pai, há muitas preocupações nesse aspecto. Senhor, venha abençoar essa irmã para que essa arritmia cardíaca seja curada completamente. E também cirurgias outras que ela precisa fazer em outras partes do corpo, Pai, que ela possa estar bem desse primeiro problema para que as outras cirurgias sejam feitas, ó Deus, e ela venha recuperar sua saúde plenamente também. A irmã Rosilane também luta, ó Pai, com tratamento. A Ingrid também. Ó Deus, venha abençoar essas vidas. Ajude, ó Deus, nos tratamentos que estão fazendo. A irmã Rosilane precisa fazer uns tratamentos mais aprofundados. Abençoe e cuide, ó Pai, dessa irmã, Deus, desse tempo. Ó Senhor, tome o coração, a mente da irmã Silene, ela que está passando por muitas lutas nesse momento, ó Pai, exames, procedimento que vai fazer também, ó Deus, venha ajudá-la nesse tempo, fortalecendo, dando coragem, dando ânimo a ela e a sua família, ó Deus. Tome, ó Deus, essa vida sob os teus cuidados especiais. Também a irmã Janaína, Pai, cuide dela, a expectativa de cirurgia que ela está vivendo, ó Pai. Esse tempo de pandemia impediu que o andamento para que essa cirurgia acontecesse fosse impedido. Senhor, venha ajudar, ó Deus, essa irmã, venha estar Senhor, de alguma forma minimizando os seus problemas, ó Deus, até que o tempo da cirurgia volte, ou então que a cirurgia não aconteça e que ela não precise dela e quem sabe a tua cura venha de outras formas. Ó Pai, venha abençoá-la
venha ajudá-la, venha socorrê-la também. A irmã Cristiane pede pela família Leal, que perdeu um membro, uma moça, ó Deus, da sua família, de forma tão brutal. Venha consolar, venha ajudar, socorrer. Muitas vezes as palavras não são suficientes para trazer o consolo necessário num tempo tão difícil, Pai. Mas venha intervir, por favor, ajudar essa família, ó Deus, nesse momento. A irmã Carol agradece pelas bênçãos, ó Pai, pelo teu cuidado na vida dela, mesmo adoentada, mas ela está se recuperando e ela demonstra gratidão a Ti, ó Deus, porque está reconhecendo que as bênçãos estão vindo de Ti, das Tuas poderosas mãos. Abençoe, ó Deus, a irmã Carol, a irmã Rosa, juntamente com a irmã Sirlene, pede oração pelo Rodrigo, ó Pai. Ó Senhor, nós oramos por ele, uma cirurgia delicada, que ele passou muitas horas e agora ele está no processo de recuperação. Ele já escreveu uma mensagem agradecendo as orações da igreja. Nós te louvamos por isso, mas esse processo vai ser longo, ó Pai. Vários procedimentos ele ainda vai ter que fazer. Senhor, venha abençoá-lo e que ele se recupere também, Deus, sem nenhuma sequela da cirurgia que passou. Também peço a Deus pela saúde da irmã Charliene, Deus, com problemas respiratórios, cuide dela, Deus, que esse antibiótico, outro que ela vai tomar, venha fazer o efeito necessário para que ela esteja bem, ó Deus, recuperada a sua saúde. E também a sogra da irmã dela, que precisou ser entubada devido à Covid, ó Pai. Mora longe, lá em Bragança Paulista, mas a tua presença está lá com ela também. Tu és onipresente, por isso nós podemos orar e confiar que a tua mão também pode agir naquela situação, abençoando e ajudando, ó Deus, a vencer esse momento tão difícil. Nós clamamos por ela. Também pedimos pela saúde da irmã Odileia, ó Deus, está passando por algumas dificuldades, venha cuidar, fortalecê-la, protegê-la também da pandemia, da Covid, do coronavírus, ó Pai. Cuide, ó Deus, dessa irmã, que a tua mão esteja amparando, ó Deus, nesse tempo. A irmã Vânia agradece pela recuperação do Elcio. Nós oramos por ele. Ele pegou a Covid, precisou ser entubado, mas graças a Deus se recuperou, está em casa. Obrigado, ó Deus, pela forma tão maravilhosa que tu tens, que tu tivestes e cuidastes desse Senhor, respondendo a Deus as nossas orações. Ó Pai, muito obrigado pelo nascimento de Cristo. Essa época de Natal é uma época muito especial para os cristãos. Obrigado, ó Pai, porque Cristo veio ao mundo. Obrigado porque podemos celebrar o Natal de Cristo, essa bendita encarnação de Jesus, que viveu nessa terra e morreu pelos nossos pecados. Senhor Jesus, muito obrigado porque tu viestes em obediência ao mandato do Pai. Obrigado por isso. Receba, ó Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. O quanto que você deseja a presença de Deus na sua vida? Esse cântico fala assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É mais ou menos essa a ideia. O nosso desejo por Deus, o nosso anseio pela presença de Deus, por conhecer Deus, estar sempre em comunhão, se relacionando com Deus, deve ser o mesmo desejo de uma corça, de um animal vagando pelo deserto à procura de água para se dessedentar. Eu não sei como é que você se considera espiritualmente, porque o maior problema do coração do homem é a autossuficiência, quando ele acha que não precisa de Deus. Aí Deus não faz nada, porque a soberba, a autossuficiência do homem impede que Deus ultrapasse o livre-arbítrio desse homem para abençoá-lo e agir nessa vida. Por isso eu quero convidá-lo a cantar com toda a mente, com todo o coração, esse cântico, orientados
equipe de louvor, pelo ministério de louvor da nossa igreja. Vamos cantar então. Assim como a rosa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. No início, assim. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom render graças ao seu bendito nome e manifestar o desejo que nós temos dele. Irmãos, nós vamos encerrar hoje o capítulo 21 de Provérbios. Pouco a pouco estamos avançando nesse livro de Provérbios. Eu espero que o estudo desse livro esteja sendo bênção para a vida dos irmãos. O que eu acho impressionante no livro de Provérbios é que às vezes nós ficamos estudando, teologizando e achamos que a teologia é algo que fica muito no mundo das ideias, né? Mas o livro de Provérbios traz essa teologia para o dia a dia, para a prática do dia a dia, não é? Por isso que é tão bom e tão importante estudar esse livro de Provérbios. Eu gostaria de que você já estivesse acompanhando aí na sua tela uma estrutura que está aparecendo aí. Olha o que nós já vimos nesse capítulo 21. Já vimos planos e desejos, vimos atitudes corretas, atitudes pecaminosas e aprendendo constantemente a primeira parte. Nós vimos os versículos 9 e 19 juntamente, porque eles tratavam do mesmo assunto, isso na semana passada, e também vimos os versículos 11, 14 e 18. Hoje, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, nós veremos os versículos 29 e 30. Quero convidá-lo a ler, em primeiro lugar, o versículo 29. Então, Provérbios, capítulo 21, versículo 29. Sempre é bom acompanhar na sua Bíblia, não deixe a sua Bíblia fechada durante os cultos, mesmo culto de oração. Se você não pegou a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse rapidamente
para que acompanhasse o texto bíblico, quem sabe numa versão diferente, mas isso nos ajuda na compreensão. Mas tenha sempre a sua Bíblia aberta, deixe que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Amém? Pegou sua Bíblia? Então vamos ler Provérbios capítulo 21, versículo 29. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Meu querido irmão, que versículo maravilhoso o Senhor tem nos trazido nessa manhã. O homem, nós lemos agora, o homem perverso mostra dureza no seu rosto. É aquela pessoa que muitas vezes ela não se toca, ela não se deixa tocar, não se sensibiliza, mas o reto considera o seu caminho. Irmãos, há pessoas mansas, há pessoas humildes de coração. O maior exemplo que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Eu sei que a sua obra ela se consumou na cruz, pela cruz de Cristo, pelo sacrifício que ele passou, né? Pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, nós alcançamos a salvação, a justificação, a redenção das nossas almas. Mas a sua vida é uma vida de exemplo. E o Senhor Jesus nos ensinou a sermos mansos, nos ensinou a sermos humildes, nada mais do que características dele que ele mesmo tem, que nós devemos imitar. Uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, ela está sempre consciente de que precisa de orientação. Interessante que o Jesus, ele orava constantemente a Deus, agradecendo a Deus, mas também pedindo que o Senhor o abençoasse e o conduzisse no cumprimento da obra que ele tinha a fazer. Em outras palavras, o próprio Cristo, assim também como os outros crentes, como os crentes mansos e humildes, eles são pessoas que sempre buscam a Deus e sempre consideram, pensam, buscam do Senhor orientação para trilhar o seu caminho de forma correta. Mas também existem pessoas más, conforme nós vemos aqui, perversos, que mostram dureza no rosto. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Um exemplo claro nessa época de Natal que a gente lembra de Herodes. Se você lembra bem da história, já falei um pouco sobre isso também num desses cultos de Natal que nós fizemos, Herodes, ele cometeu um infanticídio. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Era um homem sanguinário. Não era um homem que considerava o seu caminho, repensava o seu caminho de acordo com a vontade de Deus para corrigir o rumo. Às vezes, irmãos, a gente olha para a vida de Davi e se surpreende com algumas atitudes dele. Só que Davi nos ensina uma coisa importantíssima. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele errava e era advertido, ele considerava o seu caminho, se arrependia e voltava a trilhar de forma correta. E voltava a fazer aquilo que era correto. Irmãos, esses exemplos nós precisamos seguir. Não exemplos de homens perversos e maus, como, por exemplo, Nabal. Nabal era um homem incomunicável. Ele não aceitava a sugestão, orientação de ninguém. Ele era duro no trato lá com as outras pessoas, né? Ninguém podia falar nada com Nabal, né? Era um rico, mas um homem insensato. Incorrigivelmente egoísta. Quando ele pôde compartilhar um pouco dos seus bens, ele se negou a fazer isso. E Deus o julgou e ele acabou tendo uma morte rápida nas mãos
do Senhor. Deus nos convida o tempo todo a repensarmos a nossa caminhada para corrigirmos o nosso rumo. Mas eu quero ver com vocês ainda na sua tela a seguinte ideia. Acompanhe aí, por favor. Deixe eu seguir aqui um pouquinho. Acompanhe aí. Aprenda a considerar o seu caminho. Esse é o tema que eu identifico aqui. É a ideia desse versículo 29. Aprenda a considerar o seu caminho. Aprenda com Jesus, não com Herodes e Nabal. Diferente de Herodes e Nabal, não é assim o justo. Ele considera o seu caminho, reconhece seus pecados e chora por eles. Tem o coração quebrantado e o rosto banhado pelas lágrimas do arrependimento. Meu querido irmão em Jesus, essa palavra é para você. Se você não tem esse rosto frequentemente banhado pelo arrependimento, você realmente precisa considerar como está a sua vida. Infelizmente, nós vivemos ainda na carne, e a carne ainda sofre os efeitos do pecado, embora o nosso espírito esteja, vamos dizer, a cada dia crescendo espiritualmente, nós estamos ainda lutando contra o pecado. E não sei quanto a você, mas vez ou outra, nós precisamos nos voltar para Deus e entendermos que aquela atitude, aquela escolha que fizemos não foi a melhor, nos quebrantarmos e clamarmos pelo perdão do Senhor. De vez em quando, algumas doutrinas estranhas surgem no nosso meio. Algum tempo atrás surgiu a ideia de que o crente não peca mais. Uma coisa absurda. E na realidade nós estamos nesse processo de crescimento, mas vez ou outra, infelizmente, ainda vacilamos. E para isso, Jesus nos convida ao arrependimento. Quem sabe você esteja caminhando numa rota completamente contrária à vontade de Deus, envolvido com drogas, com bebidas, com vícios, promiscuidade, relacionamentos errados fora do casamento, não é? Fornicação, não é? Que é algo que Deus condena, que é aquele sexo fora do casamento. A promiscuidade é aquela vida sexual libertária, uma libertinagem, né? E isso o mundo acha normal, mas a Bíblia não ensina. Deus não ensina isso. Hoje é tempo de você se arrepender. Isso é pecado. Isso te afasta de Deus e te coloca numa posição de condenação. Cristo veio ao mundo para te libertar dessa condenação, mas também para te libertar do domínio do pecado. Embora nós, crentes em Cristo, nós lutemos contra o pecado, nós não praticamos o pecado de forma habitual. Ele não é algo comum, porque nós não toleramos o pecado, nós nos entristecemos quando pecamos. Mas você, que isso não acontece, você pode experimentar isso na sua vida. É algo inigualável. Por favor, tome consciência da sua situação espiritual e se volte para Deus, que é algo fundamental na sua caminhada de fé, na sua caminhada aqui na Terra. Ainda na sua tela, eu gostaria que você acompanhasse aí a seguinte ideia. Rapidamente, deixa eu chegar lá. Ok. Então você tem assim: não é duro no trato
mas amável com as pessoas. Não é duro no trato, mas amável com as pessoas. Então não é o perverso apresenta essa dureza de rosto. Aquele que considera os seus caminhos, ele sabe, ele reconhece a sua situação de pecador. Por isso ele não é duro no trato, como Nabal. Ele é amável com as pessoas. Porque aquela pessoa que não se considera autossuficiente, ele reconhece as suas fraquezas, ele vai entender ainda mais o pecado e a fraqueza dos outros. Por isso que ele é amável no trato, ele é gentil na forma como lida com as pessoas. Acompanhe também aí, por favor, por gentileza, na sua tela. O reto humilha-se diante de Deus e trata o próximo com honra. O justo é estimado na terra e muito amado no céu. Meu querido irmão, essa é a atitude do reto. É uma pessoa que humilha-se diante de Deus e trata o próximo com honra. É uma pessoa que está constantemente entendendo a sua necessidade do Senhor, a necessidade do perdão de Deus e da ação de Deus na sua vida. E ele, assim como a corça, como nós cantamos, tem sede do Deus vivo. E ele busca a Deus, procurando o seu perdão e procurando a bênção do Senhor e o cuidado e a intervenção do Senhor em sua vida. Mas também ele olha para o outro e coloca o outro numa posição de honra. Ele considera o outro, conforme Paulo ensina em Filipenses, superior a si mesmo. Porque alguém que reconhece a sua miserabilidade nunca vai se achar superior a outra pessoa. Alguém que trata mal o outro é porque considera o outro inferior. Agora, alguém que tem esse bom relacionamento com Deus e reconhece a sua situação, ele vai sempre olhar para o outro e considerá-lo superior num ato de humildade. Irmão, essa pessoa que considera o seu caminho, meu amigo, aquele que considera o seu caminho, é uma pessoa estimada na terra. É uma pessoa que as pessoas honram, louvam, tem grande estima, porque trata bem os outros, uma pessoa que busca a Deus, e as pessoas se agradam de quem busca a Deus. Mas ela, muito mais ainda, ela é amada no céu, e a consideração de Deus por nós é muito mais importante do que a consideração dos homens. Eu não estou dizendo que a forma como os homens nos consideram não seja importante. Até é, porque nós não devemos fazer alguma coisa que venha ferir alguém porque nós não nos importamos com o que a outra pessoa pense sobre nós. Mas nós devemos pensar muito mais e considerar muito mais naquilo que Deus pensa a nosso respeito. Ser amado no céu precisa ser valorizado pelo crente. E muitas vezes ele será amado no céu, mas não será tão amado aqui na terra. Ok? Então considere os seus caminhos. Muito bem. Pensando um pouco mais, ainda agora avançando para o versículo 30 que nós temos, vamos ver aí na tela. Aprenda a não desafiar Deus. Aprenda a não desafiar Deus. Vamos ler o versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o
Senhor. Muito bem. Irmãos, é impressionante como algumas pessoas acham que podem simplesmente desafiar Deus, numa atitude mais insensata do que a criatura desafiar o Criador. Porque o Criador, ele está muito acima da criatura. Quando uma pessoa, e essa figura ilustrativa é muito interessante, quando uma pessoa, um escultor, um oleiro, está mexendo com o barro, se o barro resiste à sua atuação, ele quebra o barro, molha o barro e amassa de novo, mistura de novo, para que possa então ser moldado de forma adequada. Então, querido irmão, querido amigo, creia, Deus faz da mesma forma conosco. A nossa rebeldia contra Deus não vai fazer com que o seu caráter mude. Ao contrário, isso vai mostrar, na realidade, uma atitude pecaminosa. A rebeldia contra Deus condena o homem ao inferno. Porque uma pessoa que é rebelde contra Deus não vai ouvir aquilo que ele fala, não vai querer conhecê-lo através da sua palavra, não vai buscar a salvação que é em Cristo. Por isso, ele se encontrará numa posição de condenação. Um crente que se mostra rebelde contra Deus, se negando a ouvi-lo, negando a sua orientação expressa, clara pela palavra, precisa repensar se é de fato uma pessoa salva mesmo. Precisa repensar se ele foi alcançado pela graça e pelo Espírito Santo. Porque aquela mesma graça que nos salva é a mesma graça que, pela ação do Espírito Santo no coração do crente, o inclina a buscar as coisas do Senhor. Então, meu querido irmão em Cristo, membro da Igreja Batista em Nova Suíça ou membro de outra igreja, o seu coração tem sido inclinado a buscar as coisas do Senhor? Você tem ouvido o que Deus diz para a sua vida? Ou você tem sido rebelde, levantando a sua mão contra Deus e não quer que ele se intrometa nas suas escolhas ou no seu dia a dia? Eu quero fazer algumas perguntas que vão surgir aí na sua tela. Então, por favor, acompanhe essas perguntas que vão surgir na sua tela. Por favor, esteja lá comigo. Quem pode lutar contra Deus e prevalecer? Quem pode se chocar nessa pedra sem virar pó? Ficou faltando o Szinho aí. Quem pode desafiar seu poder e escapar? Eu espero que a sua resposta seja igual à minha. Ninguém pode fazer isso, não é? Ninguém pode achar que vai lutar contra Deus e prevalecer. Muitos já tentaram e a derrota foi clara. Quem acha que pode se chocar contra Deus, contra essa pedra, contra essa rocha, sem virar pó? Ninguém pode resistir a isso. Quem pode desafiar o poder de Deus e escapar? Ninguém. O livro de Gênesis relata um texto que conta a história de alguns homens de uma determinada cidade. Esses homens, motivados lá pelo seu líder, eles resolveram construir uma torre, né, para chegar até o céu, chamada Torre de Babel. Era um zigurate, conforme se dizia antigamente, era uma torre, né, astrológica para a leitura dos astros. Conforme eu já falei em alguns textos
ou acho que foi num sermão, antigamente havia muita confusão entre astrologia e astronomia. Se desenvolviam-se os estudos dos astros, mas eles consideravam a influência dos astros na vida das pessoas como algo realmente essencial e fundamental, né? Até hoje, eu vejo pessoas que são muito estudadas, até discutem politicamente, mas acham que a sua vida, as suas escolhas são decididas por astros. Isso é a meu ver, é de uma imprudência, né? De uma simplicidade que não deveria ser cabível para pessoas inteligentes. Né? Mas respeito, né, a sua escolha de crer em astros, mas a Bíblia condena esse tipo de coisa. Tá? O que nós precisamos buscar para orientar as nossas vidas e as nossas decisões é a vontade de Deus através de sua palavra. Mais nada, não precisamos de mais nada. Pedro diz que o que nós temos na palavra do Senhor é suficiente para uma vida piedosa. Então, não temos que lançar mão de qualquer outra coisa. Mas aqueles homens lá, naquela época do Gênesis, bem no início da humanidade, eles resolveram criar essa grande torre, essa torre alta. Eles resolveram abrir mão da orientação de Deus e se revoltando contra Deus. Nós vamos buscar orientação nos astros. Essa geração apóstata pensou que poderia, através dessa torre, chegar aos céus e assim tomar o lugar de Deus no comando do universo, destronar Deus de sua glória, mas também destronar, vamos dizer, fugir do jugo do Altíssimo, ou seja, eles queriam destronar Deus do seu trono porque não queriam mais obedecer a Deus. Irmãos, isso acontece hoje. Eu estava vendo não sei se ele é deputado ainda, um cantor que é ex-deputado, eu vou me permitir não falar o nome, ele está falando sobre a bênção de um determinado chá que ele tomou para orientá-lo. Isso são pessoas que não querem buscar orientação em Deus. Então vão lançar mão de feitiçarias, vão lançar mão de sortes, vão lançar mão desses recursos de drogas, né? Desses chás, porque não buscam em Deus a orientação. E o Senhor Deus está disponível para todos, para só crer em Cristo e buscar a Deus em Cristo que vai ter a orientação certa e adequada. Só Ele tem o domínio da história, só Ele que realmente pode nos guiar, só Ele é soberano, só Ele pode mudar a nossa caminhada, conforme nós vimos ainda há pouco. E esses homens quiseram simplesmente lutar contra Deus. Quiseram resistir ao domínio de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus espalhou-os. Deus fez uma confusão de línguas. Antigamente havia uma só língua. Eles começaram a falar línguas estranhas uns para os outros. E eles se espalharam, se dispersaram na terra, se dispersaram formando novas nações, ou entre as nações que existiam, e se ajuntaram conforme as suas línguas. Irmãos, é isso que aconteceu. Quando o homem se volta contra Deus, com certeza ele vai sofrer o prejuízo. Isso porque acompanhe por gentileza aí na sua tela. Acompanhe, por favor. Isso porque Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Quantos zombam de Deus? Quantos escarnecedores há? Quantos filmes? Eu estava vendo um canal, passei rapidamente da televisão, e eles contando a história do Natal,
uma zombaria, um escarnecimento. Esses homens vão pagar por isso. Porque Deus não se deixa zombar, não se deixa escarnecer. Se você faz isso, cuidado. O prejuízo será tremendo, não somente nessa vida, mas mais ainda depois que você morrer. Vai ser uma eternidade de sofrimento, sem alívio algum, sem mais oportunidade de arrependimento. Por favor, acompanhe ainda aí na sua tela, por gentileza. Deixa eu voltar para cá. Acompanhe na sua tela aí, por gentileza. Nenhuma sabedoria, inteligência ou conselho pode ter sucesso contra o Senhor. Então não ache que você, pela sua muita sabedoria, de repente por ter algum tipo de conhecimento, acha que pode achar ou pode resolver lutar contra o Senhor. Nada disso pode ser contra o Senhor. Diante de Deus, irmão, qualquer recurso humano é nada. O eterno Deus, o Criador e sustentador da vida, o Senhor absoluto do universo, o juiz de vivos e mortos, aquele que está sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos, é o vencedor invicto em todas as batalhas. Então, cuidado para não se encontrar em oposição a Deus. Isso vai resultar em derrota e, mais ainda, pode resultar em condenação eterna. Que essa advertência, encerrando o capítulo de Provérbios 21, possa chegar ao seu coração. E quem sabe você, meu amigo, se converta, volte 80 graus. Conversão é isso, é uma mudança de 180 graus. 180 graus, né? Você está caminhando para lá e caminha para cá. Você possa mudar 180 graus, se converter o seu caminho e voltar-se para Deus. Me permita orar por você nessa noite. Logo em seguida eu gostaria de trazer alguns avisos. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. E ela penetra nos nossos corações. Vai até a nossa alma. Vai até o profundo do nosso ser. Para identificar lá aquilo que precisa ser mudado. Ó Deus, que haja conversão nessa noite. Quem sabe algum crente esteja confuso, sendo tentado pelo inimigo para tomar decisões erradas. Ó Senhor, venha libertá-lo e que ele possa se voltar para ti rapidamente. Quem sabe alguém que ainda não recebeu a Cristo está trilhando num caminho oposto à sua vontade, cada vez mais se afastando de ti, ó Senhor, que ele possa repensar o seu caminho, voltar-se para ti, ó Deus, através de Cristo Jesus. Ao crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele possa ser salvo nessa noite e a partir de então caminhar o caminho que tu queres que ele trilhe. Ó Senhor, abençoe, faça a tua obra. Ó Santo Espírito, venha fazer com que essas verdades se tornem práticas, que haja convicção e conversão nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria só de trazer alguns avisos antes de encerrar. Em primeiro lugar, não se esqueça de dar o seu nome para participar do culto, tanto da manhã quanto da noite. Teremos cultos presenciais, tanto de manhã quanto da noite. Nós temos esse limite de 50 pessoas, né? Mas não deixe, você é membro da igreja, pode dar o seu nome até quinta-feira. A partir de quinta-feira nós vamos abrir para os visitantes. Então, se você é membro da igreja ou está frequentando a classe de novos membros e novos convertidos, você precisa dar o seu nome, tá bom? Para participar dos cultos esse domingo.
Outra coisa também, irmãos viram lá na Família Bens, que nós abrimos a inscrição para o culto do dia 31. Se você deseja participar desse culto do dia 31 de forma presencial, você precisa dar o seu nome, tá bem? Para que a gente tenha uma estimativa de quantidade de pessoas que vão estar no culto, porque se não tiver um número adequado, nós não faremos esse culto e nem iremos transmitir uma live, tá? Então, por favor, esteja atento em relação a isso. Nesse domingo, nós teremos o nosso culto normal, não teremos mais a programação de Natal devido a alguns impedimentos operacionais. Então, não teremos uma programação de Natal esse domingo, não. Teremos o culto normal, voltarei a pregar os últimos capítulos de Mateus, né? Continuarei a voltar no capítulo de Mateus que eu estou pregando, teremos os cânticos normais, os hinos normais também. Nós não teremos um culto mais voltado para o Natal. Nós celebramos o Natal mesmo de uma forma simples, no dia 6, 13 e 20. Né? Nós tivemos bastante dificuldades nesses dias. Uma peça com as crianças havia sido ensaiada, a criança havia gravado um vídeo cantando, não é? Crianças iam cantar também ao vivo, o grupo feminino, né, de expressão louvor tinha ensaiado, o grupo vocal estava ensaiando a cantata, mas tivemos muitas dificuldades e glória a Deus por isso, irmão. Aprenda a dar glória a Deus pelas dificuldades, porque ele sabia disso tudo e estava dentro dos seus propósitos, dentro da agenda de Deus, que nada disso acontecesse e as coisas acontecessem do jeito que aconteceram e o Senhor seja glorificado em tudo. Tá bem, meu querido irmão? Então, esse domingo teremos culto normal, culto de louvor, gratidão e honra a Cristo. Tá bem? Que Deus te abençoe, te dê o restante de semana feliz debaixo da sua presença. Amém.
Esse lugar é do Senhor. Esse lugar